Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Voltei depois de alguns meses a gravar. Passei esse tempo todo sem conseguir fazer vídeo para vocês e peço desculpas por não ter dado uma satisfação, por ter saído assim. Vocês devem lembrar, quem está acompanhando o canal, eu estava indo para o final de uma gestação, então estava me sentindo muito cansada, sobrecarregada, com um filho autista, vocês sabem, né? E assim, as coisas foram ficando cada dia mais difíceis e fui ficando mais sobrecarregada, então não tive como continuar os vídeos. No mês de fevereiro, meu esposo, que me ajudava bastante, inclusive para poder gravar esses vídeos, ele ficava com o Vinícius, me dava aquela força, né? E ele quem edita os vídeos e tudo. Ele começou a apresentar alguns problemas de saúde, então eu fiquei mais atarefada ainda e sobrecarregada. Então, não tive mais como fazer vídeo, infelizmente. E o tempo passou, a minha bebê nasceu, tá aqui, a coisa linda de mamãe, né, meu amor? Com 2 meses, gente, a coisa mais fofa do mundo. E muitas coisas vêm acontecendo daquela época pra cá. Então, voltei a gravar agora, né? Comecei a ter um tempinho, mesmo que corrido, e assim, as coisas ainda estão bem complicadas. Meu esposo tá pra fazer uma cirurgia. Mas assim, eu voltei, né, pra atualizar vocês, né, que me acompanham. Eu tenho percebido que o canal continua crescendo, as pessoas continuam procurando o canal, procurando saber notícias minhas, do Vinícius. Então, eu quero continuar gravar e falar sobre o autismo. E assim, de alguma forma, eu me ajudo e ajudo outras mães também que passam pela mesma situação. Então, gente, o último vídeo eu falei pra vocês que eu tava voltando, né, no médico, no neuro, que eu tinha levado o Vinícius, e ele passou uma medicação que não tava dando muito certo. O Dr. Glenn, neurologista de Campina Grande, e eu voltei lá, né, pra ele mudar a medicação, porque a medicação que ele passou não estava surtindo muito efeito em relação ao sono e a agitação do Vinícius. E eu voltei e fiquei de falar pra vocês como é que foi, né, se deu certo, quais foram os resultados de tudo isso, né. Então, gente, aos poucos eu vou atualizando vocês, porque tem muita novidade, né, de janeiro pra cá. A gente tá no mês de julho já. Eu voltei no Dr. Glenn e no último vídeo eu lembro que eu falei assim, sobre ele, que era um médico que realmente passava confiança, que você falava sobre o assunto e ele entendia direitinho o seu autismo, mas ele peca no quesito responsabilidade, porque, gente, é uma coisa que eu não entendo. Em todo lugar que você vai, em quase todo lugar, o autista tem prioridade. Numa fila de um banco ele tem prioridade, na lotérica, em muitas outras situações, né? Em loja, supermercado. E por que no atendimento para o autismo não é assim? Tudo bem, você pode dizer, mas tem outros autistas, como é que vai dar prioridade? Quando é esse o caso, tem 10 autistas ali para ser atendido, realmente, mas no caso, no dia que eu fui levar meu filho para o retorno, não foi esse o caso.
A maioria das pessoas, crianças que estavam lá, não eram autistas. Fora o meu filho, só tinha um autista, bebezinho ainda, 2 anos. Ele estava dormindo, inclusive. Eu até conversei com a mãe dele e tudo. E as outras crianças lá, de boa, mexendo no celular. E o meu filho teve quase que quebrar. Desculpa, gente, muito tempo sem gravar. Perdi o jeito. Meu filho teve quase que quebrar toda a clínica para que eles pudessem passar ali na frente e dar uma prioridade. Porque senão... Olha, eu cheguei lá às 4 horas da tarde. O médico veio chegar mais de 6 horas da noite. Ele veio ser atendido quase 7 horas da noite. Isso para um autista, olha o tempo esperando. Eu saí com ele, dei uma volta, mas aí é que ele se agitava mais ainda, vendo o ônibus, porque ele é doido por transporte. Ele não pode ver um ônibus, ele não pode ver um carro, ele quer andar. Ele quer entrar, ele acha que é assim, sabe? A hora que dá vontade, que ele quer, ele pode entrar. Então, como ele tem dificuldade de entender isso, que não é bem assim, ele via os carros passando, né? Uma rua muito movimentada. E foi um suplício, porque ele gritava, ele dava escândalo, ele pulava e as pessoas olhando para mim. Então eu entrava novamente no hospital, subia e eu perguntava se o médico tinha chegado e nada. Eu sei que o médico veio chegar mais de 6 horas da noite e como viram que ele estava muito agitado e começou a jogar cadeira, querer quebrar as coisas lá e não parava quieto, então deram uma prioridade. Mas assim, um médico que era para chegar cedo para um atendimento como esse, para crianças especiais que não entendem o que é espera, que precisa esperar, ele não tá nem aí. Chega quando der. Ele peca nesse quesito de responsabilidade, de compromisso. Mas enfim, ele passou outra medicação, que foi o risperidona, e eu comecei a testar, né, no meu filho. As primeiras semanas, aliás, eu comecei a ver uma diferença enorme. Ele começou a dormir direitinho, tava sendo um sonho. Mas infelizmente, gente, o sonho durou pouco. E assim, para esse vídeo não ficar tão grande, porque como eu disse a vocês, tem muitas novidades, em um próximo vídeo a gente continua o assunto sobre o risperidona, tá? Então, gente, fica com Deus, até o próximo vídeo, continuem assistindo aí, tá? O meu canal, e comentem, deixem um joinha para que o canal continue crescendo e assim eu possa continuar falando sobre o autismo, sobre o dia a dia de uma mãe com filho autista. Vocês sabem que não é fácil, tudo que a gente passa, né? Então, até breve. Fiquem com Deus.